Alô, alunos do primeiro ano, estamos aqui para mais uma aula e nós vamos estudar hoje a lei da gravitação universal, que é aquela parte relacionada ainda com os planetas e que engana um pouco, que a gente pensa que é só com os planetas. Eu vou explicar o porquê na aula de hoje. A lei da gravitação universal, ela vai além dos planetas, ela não é apenas para os planetas e ela não é o estudo apenas da gravidade. Certo? Gravidade, a gente fala quando um corpo está nas imediações de um planeta, de um corpo celeste. No caso, por exemplo, aqui da Terra, que a gravidade é 10. Certo? A gente está falando de gravitação, então a gente vai ver o que é gravitação, vamos ver o que é essa lei da gravitação universal e o que tudo isso tem a ver com esse cara aqui da capa, que todo mundo já deve saber que é Isaac Newton, certo? Considerado pai da física, a gente já falou sobre ele em outras aulas, que ele começou a estudar tanto a gravidade como a gravitação universal a partir da queda de uma maçã, reza a lenda. Por que lenda? Porque não há nada que se afirme, não há nenhum fato histórico que corrobore com isso, certo? Nenhuma afirmação histórica que corrobore com isso. Então, por enquanto, todo mundo fala que é uma lenda. É fato que onde ele nasceu, onde ele viveu, havia realmente muitas macieiras, certo? Ali perto da Inglaterra, só que não é nada comprovado. Então, todo mundo quando fala em Newton, todo mundo quando fala em gravidade lembra logo da maçã. E engraçado, um detalhe aqui, fugindo um pouco da física, é que a maçã ela entra como referência em muitas coisas da nossa sociedade, né? Ela representa, por exemplo, o pecado, ela representa o estudo da gravidade, ela representa a primeira gravadora dos Beatles, ela representa uma das maiores empresas de tecnologias do mundo atual, que é a Apple, certo? Então, ela entra na nossa sociedade como um grande símbolo. No caso do pecado, inclusive, a Bíblia sequer faz referência ao tipo de fruto, certo? Eu não sei onde foi que o homem começou a associar o fruto do pecado à maçã. Por sinal, a maçã é tão gostosa, né? Certo? Então, a maçã ela tem essa marca nela, certo? Ela está relacionada com muitas coisas relativas às ciências e à nossa sociedade, certo? Sempre lembrando que não é besteira, todo conhecimento é válido, dependendo da área que você vá. Vamos lá, vamos à aula. Vamos falar um pouquinho novamente desse cara aqui, esse bonitão aqui mesmo. Vou botar aqui um bigode nele para ele ficar mais bonito ainda, uma barba. Esse cara aqui é Isaac Newton, certo? Tidos por todos como um dos grandes gênios da humanidade, por várias invenções que ele teve, já falei nisso em outras aulas, e por ser considerado o pai da física clássica, essa física que a gente vê até o terceiro ano, por exemplo, certo? A física do ensino médio, com exceção de uma partezinha que vocês vão ver lá no terceiro ano, chamada física moderna, que não é o caso agora. Então vamos lá, vamos ver alguma coisa a respeito de Isaac Newton e sua relação com o assunto da aula de hoje. Então Isaac Newton, que era o cara lá que gostava de estudar física, que tinha lá suas leis, ele baseou-se no modelo heliocêntrico. Olha só, certo? De novo falando de modelo heliocêntrico, por isso que a gente tem que ter estudado o que é heliocentrismo, senão a gente fica voando agora. E heliocentrismo você já sabe, é aquele modelo que coloca o Sol como o centro do sistema solar e os planetas orbitando ao redor, certo? A Terra, Marte, Júpiter, Vênus e por aí vai. A gente já viu na aula passada de Nicolau Copérnico. Então, ele tomou como certo esse modelo e começou a estudar que forças prendiam os planetas, certo, nessas órbitas. Por que é que os planetas vão embora? Não... Tá, o que é que faz com que o planeta fique girando ao redor do Sol? O que é que faz com que a Lua fique girando ao redor da Terra? Newton tinha esses questionamentos, certos questionamentos que são bobos, parecem bobos, mas foi daí que nasceu todo o conhecimento que a gente tem até hoje. Então, quando você tiver qualquer questionamento, certo? Mesmo que pareça besta, procure esclarecê-los, quem sabe você não faz aí a sua grande descoberta. Vamos lá. Então, deduzir os tipos de força a partir desse estudo aí, né, do modelo heliocêntrico, a partir das perguntas, ele fez alguns cálculos e tudo mais, está lá publicado nos livros dele. Ele deduziu os tipos de força necessárias para manter os planetas em suas órbitas. Você sabe que, basicamente, quando fala em Newton, fala nessa palavrinha aqui, né, o estudo das forças, certo? O estudo da mecânica, o estudo da dinâmica, mais especificamente falando.
que a gente estudar o que é força, é tudo aquilo que é capaz de mover, que é capaz de deformar um corpo. Eu já falei aqui nas aulas de física. Então, se o planeta não ia embora enquanto estava girando em torno do Sol, é porque tinha alguma força prendendo ele ali naquela órbita. Senão o planeta ia embora em linha reta. Como vocês bem viram na sua primeira lei. Lembra a lei da inércia? Certo? Um corpo na ausência de forças, ou quando a força resultante é nula, o corpo permanece em movimento retilíneo uniforme, ou seja, seria em linha reta. Não faria aquelas curvas, não faria aquelas elipses. Certo? Então ele começou a estudar que força é essa que prende os planetas. E a grande descoberta dele, a grande sacada dele, foi que essas forças não eram exclusivas dos planetas. Vamos lá. E obviamente ele era inglês, né? Viveu aí nessas datas aí, que eu não quero que vocês decorem, é só para vocês terem uma ideia. Newton viveu ali na época ali do início do iluminismo, né? Quando o homem saiu da Idade das Trevas. Força gravitacional, olha aí, nós temos aí duas bolinhas de tênis exemplificando, justamente para você entender que quando eu falo força gravitacional, eu não estou me referindo apenas a planetas, eu não estou me referindo à Terra e à Lua, não estou me referindo a cometa, asteroide, a corpos muito grandes. Força gravitacional, gente, é uma força que existe para todos os corpos da Terra, todos os corpos do universo, todos os corpos que se conhecem. Então, se eu tiver 2 átomos, eu vou ter essa força gravitacional. Se eu tiver 2 lápis, eu vou ter essa força gravitacional. E aqui, no caso, eu tenho 2 bolas pequenas aqui, bolas de tênis. Todo mundo já deve ter visto bola de tênis. Quem não viu, é uma bola pequena, mas vai ter força de atração. Professor, estou aqui no meu celular assistindo aula. Quer dizer que eu tenho uma força entre o celular e eu? Existe, certo? Professor, estou assistindo aqui no computador com o mouse. Quer dizer que minha mão aqui perto do mouse está atraindo o mouse, certo? Quer dizer que eu posso mexer o mouse assim de longe? A gente vai ver o porquê? Não, infelizmente não. A gente não está lidando aqui com nenhum super-herói, nenhum X-Men. Certo? Então, a força gravitacional é válida para todos os corpos do universo. Tudo que você imaginar pode ter força gravitacional. Certo? Sempre. Essa foi a grande descoberta de Newton. Outra observação é sempre de atração. A força gravitacional, olha aqui, eu vou chamar as 2 bolinhas aqui de A e B para ficar mais fácil falar para vocês, A e B. Certo? Então, A atrai B e B atrai A. É força de atração, um não vai separar o outro. Certo? É uma força sempre de atração. Sempre, se você pegar 2 corpos, 2 lápis, um está atraindo o outro, sua mão está atraindo o mouse aí, no caso de quem está no computador, ou sua mão está atraindo o celular, no caso de quem está no celular, se você estiver vendo TV, seu corpo está atraindo a TV e vice-versa, certo? A TV está atraindo você, isso aí a gente sabe pela terceira lei de Newton, ação e reação, né? Se A atrai B, olha aqui, ó, se A atrai B, B atrai A com o mesmo valor. Lembram disso, né? Terceira lei de Newton, ainda está valendo. Não preciso relembrar vocês disso. Então essa força é sempre de atração. Por que é bom fazer? Porque é bom chamar a atenção de vocês para isso aqui, é sempre de atração. Por que eu estou chamando a atenção de vocês por isso? Porque existem forças que não são apenas de atração. Se você, por exemplo, brinca com um ímã, por exemplo, o ímã tem força, né? Força eletromagnética, no caso é a força magnética de um ímã. Tem um lado do ímã que um atrai o outro. Não é isso, gente? Que já brincou com um ímã sabe. O pessoal aqui é do interior, eu vou chamar aqui de azougue, para ficar mais fácil entender. Então, o ímã, certo? Brincadeira, certo, pessoal? Um ímã, ele atrai. Se você inverte a polaridade do ímã, inverte o lado dele, o que acontece, gente? Você já tem uma força de repulsão. Não é só força de atração, o ímã pode afastar também. Inclusive alguns pronto, agora eu esqueci o que eu ia falar. Alguns sistemas de... Quando você não quer que um corpo encoste no outro, em sistemas de transporte, pronto, agora saiu, sistema de transporte, estão se usando a força magnética, certo? De repulsão, para que um trem não encoste num trilho, por exemplo. É lógico que isso aí são supercondutores, é algo que você vai ver futuramente. Mas basicamente utiliza o quê? Força de repulsão, que tem a ver também com a força eletrostática. A força eletrostática ela pode ser de atração, que é o que acontece, por exemplo, no sal de cozinha. Que é o sal de cozinha, gente,
um átomo de sódio e um átomo de cloro se atraem formando cloreto de sódio. Eles se atraem, certo? Lembram disso? Ligação iônica, um atraindo o outro pela força eletrostática, força de atração. Mas também pode ser de repulsão, certo? Lembram? Um elétron afasta o outro elétron. Por quê? Porque os dois têm o mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal se repelem. Vocês já devem ter visto isso em química. Os elétrons, eles ficam distantes. Os elétrons sempre ficam numa superfície, uns distantes dos outros. Os elétrons se afastam. Por quê? Porque eles têm o mesmo sinal. Então, também... professor, nem vi isso, eu se vi, nem lembro. Tá bom, o que é interessante daqui é o seguinte, ó, que a força magnética e a força eletrostática, ela pode ser de atração ou de repulsão. Ela pode juntar ou pode afastar. A força gravitacional, não, gente. A força gravitacional é sempre de atração, sempre de atração. Não tem repulsão. Você jamais vai ter alguém voando porque a gravidade está empurrando ele para cima. Isso não existe. Certo? Esqueça aí novamente filme de super-herói, gente voando e tudo mais. Porque vai de encontro à lei da física. Não pode. Certo? Pode ter outros processos para voar, como é o caso do avião de helicóptero. Aquelas mochilas com jato que coloca nas costas. Certo? E por aí vai. Mas a própria gravidade repelir algum corpo, isso não existe. Certo? A gravidade é sempre de atração. Sempre de atração. Força gravitacional. E é uma força fraca. Essa palavrinha aqui que eu coloquei, certo? Essa palavrinha aqui que eu coloquei, ó, fraca, fica meio estranho, né? Por isso que eu coloquei entre aspas, é uma força fraca. Existe força forte e força fraca. É meio estranho, mas é para que você aprenda. Se você pegar as forças que eu falei, certo? A força eletrostática, né? Que é quando eu tenho positivo e negativo, ou negativo, negativo, um atraindo a outro. Eu vou botar aqui só de atração por enquanto. A força magnética, que eu já acabei de falar para vocês, a força do ímã, a força do azogue, certo? Desenhar aqui, ó, polo norte e polo sul, polo norte e polo sul, certo? Um atraindo o outro. Essas forças aqui, elas são forças poderosas. A força eletrostática e a força magnética são forças poderosas. Quer ver um exemplo? Gente, se você pegar, com relação à proporção dela, se você pegar um composto iônico, que é um composto iônico? É quando eu tenho positivo e negativo. Olha aqui, isso aqui seria o básico de um composto iônico. O que eu falei, né? O sal de cozinha, vamos colocar aqui, ó, é o sódio, que é o positivo, e o cloro. Então, a força eletrostática é uma força poderosa. Ela é tão poderosa que aí você deve ter visto em química que todo composto iônico é sólido. Todo composto iônico é sólido, gente. Não existe nenhum composto iônico líquido. Não existe nenhum composto iônico. Isso está a temperatura ambiente, lógico. Não existe nenhum composto iônico, como é que eu diria, gasoso. Não existe. É tudo sólido. Por quê? Porque é uma força que juntou, meu amigo, para separar é difícil, viu? Proporcionalmente falando. A força gravitacional, olha só a força gravitacional. Pega aí uma caneta. Pega uma caneta. Certo? Tá com a caneta na mão? Vamos lá, vou mostrar, exemplificar para você aqui, apenas falando. Você está olhando aí essa sua caneta na mão. A Terra, neste momento, o planeta Terra, olha só, todo o planeta Terra está puxando a caneta para baixo. E você, segurando a caneta, por mais fraco que seja aí, você que está aí, magrinho, baixinho, certo? Mas está com a caneta na mão, você está ganhando. Nesse momento, você está ganhando para a Terra. Olha só como a força gravitacional ela é fraquíssima. Certo? Se a força gravitacional fosse muito, muito forte, talvez a vida não existisse, talvez eu não conseguisse nem andar. Certo? Eu que tenho mania de andar pulando, você já deve ter visto, já zoado com esse meu caminhar, por exemplo. Então, tudo que você pegar na mão, tudo que você consegue erguer, você está desafiando a Terra, que ela está puxando para baixo. E você consegue erguer. Você está desafiando todo o planeta Terra que está puxando aquilo para baixo. Então você veja como é, aí por isso que eu coloquei. Ó, é uma força fraca, é uma força que é difícil você percebê-la, certo? Em corpos pequenos, aí vem. É por isso que sua mão aí está atraindo o mouse, com certeza. Sua mão está atraindo o mouse, mas você não vai conseguir nem sentir essa força. É uma força quase que desprezível, a gente despreza. Não existe, praticamente, veja só o que eu tenho que dizer. Praticamente não existe. Certo? Seu corpo aí atraindo televisão está com certeza.
certo? Eu posso até provar fazendo cálculo depois para você, mas você vai ver que é tanto zero, 0,0000. Se eu fizer, é algo que eu fizesse assim para descobrir, ó. É algo que quando eu fizer o cálculo vai ter 0,0000000. Tome zero, certo? A gente vai até usar a notação científica, digamos, 1. Então, ó, é uma força que dificilmente um fio de cabelo seu vai sentir. A gente não consegue perceber essa força a não ser que tenha muita massa, certo? A força gravitacional ela é completamente dependente da massa. É por isso que quando a gente estuda a gravitação, e se você pegar aí livros de física, ou então até mesmo no Google, coloca gravitação, qual é a primeira foto que vem, gente? Foto dos planetas, que é onde você tem maior massa. É onde dá para você perceber a força gravitacional. Se você pegar essas duas bolinhas que estão aqui, ó, eu coloquei, certo? Tá aqui as duas bolinhas, tá aparecendo, certo? Mas tá aparecendo aqui pra gente, mas não, se eu fosse calcular, era algo parecido com isso, e uma bola jamais vai se juntar a outra, não vai nem orbitar. Não tem como, você não vai perceber, certo? Porque é uma força quase que, de novo, ó, quase que desprezível quando você tem pequenas massas. Você só consegue observar essa força gravitacional a partir do momento que você tem um planeta, a partir do momento que você tem toneladas, bilhões de toneladas. Olha aqui de novo. Antes que eu fale aqui para vocês, deixa eu ver se eu aprendi uma coisinha aqui com esse lápis. Opção de ponteiro, borrachinha. Olha só que coisa linda, pessoal. Aprendi a passar a borracha aqui. Passar a borrachinha para explicar melhor essa animação que tem aqui. Certo? Tcharam! Pronto. Aí deixa eu voltar o ponteiro aqui para o que estava antes. Aprendi demais. Ponteiro. Volta para a caneta, meu filho. Meu Deus do céu. Era melhor não ter mexido nisso. Pronto, voltou para a caneta. É o seguinte, ó. Sempre lembrando que eu sempre vou fazer uma associação, certo? Dessa força com a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o que, gente? Ação e reação. Então, a Terra está atraindo a Lua e a Lua está atraindo a Terra também. Uma atrai a outra, certo? Inclusive, essa força da Lua é responsável pelo movimento das marés aqui da Terra. Está diretamente relacionado com o movimento das marés. Certo, gente? Dê uma lida sobre isso se você tiver a oportunidade. Vamos lá. Então, como é que eu calculo a força gravitacional? Certo? Como é que eu chego à lei da força gravitacional? Então, tá aqui os dois corpos, M1 e M2. Tem alguns livros que chamam de M grande e M pequeno. Tem livros que chamam de X1 e X2. Isso não interessa, como eu já disse para vocês, certo? Então, tá aqui, ó. M1 e M2 são dois corpos. Aliás, duas massas. Tá? Tem aqui o corpo azul e o corpo verde. Professor, se botasse o corpo verde no lugar do corpo azul, dava no mesmo, porque isso aqui vai ser uma multiplicação, certo, gente? Não faz diferença. E eu tenho aqui duas forças F1 e F2, sempre lembrando, ó, ação e reação, essas duas forças serão iguais. Então, tanto faz calcular F1 como F2. E essas forças estão relacionadas com o quê? Mas vamos lá. Primeiro aqui aparece esse G, certo? Aliás, eu vou deixar esse G para falar por último. Porque esse G é só uma constante gravitacional, certo? É uma constante, ó. Embora você não precise decorar, como, por exemplo, a velocidade da luz ou como a própria gravidade, certo? É uma constante que faz o ajuste para os cálculos aqui, certo? De que depende a força gravitacional? E olha só, duas coisinhas bem simples da massa e da distância. Massa e distância. E eu já disse para vocês que precisa de muita massa. Certo? Senão você não vai ver. Senão você não vai ver sua mão atraindo o mouse. Senão você não vai ver sua mão atraindo a televisão. Você não consegue perceber. Se não tiver muita massa, a gente não consegue perceber essa força de atração gravitacional. Certo? Ela é diretamente proporcional à massa. Como assim diretamente proporcional, professor? Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Certo? Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Então isso aí já diz tudo para você.
Se eu tiver uma massa pequenininha, a força gravitacional vai ser pequenininha. Se eu tiver uma massa muito grande, a força gravitacional vai ser muito grande. E é por isso que a gente só estuda esse tipo de coisa com os planetas, por exemplo. Certo? Diretamente proporcional. E a força gravitacional, ela é inversamente, olha só quem está na parte de baixo, inversamente proporcional ao quadrado, veja, o quadrado da distância. Certo? A distância entre os centros dos corpos. A gente diz que é a distância entre os corpos. Certo? Esse R aqui. Em alguns livros, inclusive, tem o D. Tanto faz, D ou R. Seria D ao quadrado. É a distância entre os corpos. E, como todo relacionamento, aí tem o Sol e a Lua, o Sol e a Terra, tudo isso são relações. Certo, pessoal? São namoros. Para você entender melhor. E como todo relacionamento, meu namorado vai viajar, vai passar 2 semanas fora. Diz como filho, minha filha. Porque a distância atrapalha. Ninguém casa à distância. Eu casei, mas faz 3 meses, faz 2 anos que eu não vejo minha esposa. Coitadinha. Certo? A distância atrapalha. Certo? A distância atrapalha. Você tem aqueles reis, aqueles monarcas, né, que geralmente ficam meses sem ver os cônjuges, então aquilo acaba atrapalhando o relacionamento entre eles. Quando eu digo acaba atrapalhando, gente, é o relacionamento, certo? Não vamos pensar em outra coisa aí, não. Então, mas basicamente é isso, a distância atrapalha. Por isso que é inversamente proporcional. Em outras palavras, vamos lá agora explicando fisicamente, quanto maior a distância, menor a força e vice-versa. Quanto menor a distância, maior a força. Ou seja, para que haja uma força tem que estar a uma certa distância. Se for ficando muito, muito distante, se a Lua ficasse bem distante da Terra, não haveria atração. A Lua ia-se embora ou ia orbitar outro planeta. Sabe? Professor, por que a Lua não vira planeta? Porque ela está muito próxima da Terra. Então ela ficou presa à órbita da Terra. Ficou presa à gravidade da Terra. Então surge essa força gravitacional. Então, o quadrado da distância, certo? Vamos ler assim, ó. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lendo, anote aí que agora vai a fórmula toda, certo? A força gravitacional. A força gravitacional é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Essa é a lei da atração gravitacional, que é sempre de atração, óbvio. E depois tem o G. O G é só um complemento. Tá aqui, ó. É a constante de gravitação que a gente usa quando vai fazer os cálculos aqui. 6,67 vezes 10 elevado a... está errado aqui. É 10 elevado a menos 11, certo, pessoal? Esse menos 11 é aqui, que é um 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton por metro quadrado. Newton vezes metro quadrado por quilo ao quadrado. A gente usa muito isso aí quando for fazer cálculo. Então vamos agora aos exercícios. Como eu disse, era uma aula mais curta. Eu que ainda falei muito. A lei da gravitação universal. Olha o nome aqui, gente. Lei da gravitação universal. Todo o universo. O que significa universo, gente? Essa palavra, toda vez que tiver universo, você já sabe. É tudo. Então vamos lá. Para os corpos que orbitam ao redor de outros. Até aí tudo bem. Mas ele diz aqui apenas. Ou seja, só para os corpos que orbitam ao redor dos outros. Não, é para tudo. Não é só para isso. Só por causa desse apenas aqui, está tudo errado. Para os planetas do sistema solar, está correto. Mas ele diz apenas. Errou de novo. É como se ele dissesse assim, ó, gente. Só para os planetas do sistema solar. A lei da gravitação só vale para os planetas, ainda mais só do sistema solar. O resto da galáxia. Certo? Está errado também. Para qualquer corpo na superfície terrestre. É lógico, vale também. Mas de novo a palavrinha aqui, ó. Apenas. Corta. Então a resposta correta é a letra D, que eu vou ler só para desencargo de consciência. Para qualquer corpo material. Lógico, para qualquer corpo, para tudo que existe no universo, na Terra, para todos os planetas, para todas as opções aqui. Ó. Certo? O que está errado aqui, em todas essas opções, é a palavrinha apenas. Certo? A resposta correta é a letra D de jeans. Confira aí no replay. Aqui a gente relaciona, foi visto na aula anterior, com o conteúdo visto nesta aula. Kepler formulou as 3 leis, certo? As 3 leis das órbitas dos planetas. Newton formulou a lei da gravitação universal, que junto às suas 3 leis da dinâmica, primeira, segunda e terceira lei, né,
permitiu compreender as interações à distância entre corpos. A respeito das decisões de Kepler e de Newton, analise, ou seja, a gente vai dizer quem é verdadeiro e falso aqui. Número 1. A força com que o Sol atrai, ou o Sol com S maiúsculo, eu gosto muito, é uma coisa linda, né? Porque é um nome, Sol é nome próprio, certo, gente? O Sol, na verdade, é uma estrela, a gente chama de Sol porque está bem próxima, é a estrela que fornece energia ao nosso planeta. Então, Sol é nome próprio com S maiúsculo mesmo. Atrai os planetas e a força com que a Terra atrai a Lua. Lua às vezes tem até com L minúsculo, né? Mas também é nome próprio, porque a Lua na verdade é um satélite e Terra é o planeta. Tudo com letra maiúscula, são nomes próprios. A força com que o Sol atrai os planetas e a força com que a Lua atrai a Terra são de mesma natureza. Certo? Ou seja, a mesma natureza, o mesmo tipo de força. É, gente? É. Que tipo de força é essa? Gravitacional. A força entre o Sol e os planetas e a Terra e a Lua é força gravitacional. Então está corretíssimo o número 1, verdadeiro. A força centrípeta que conserva um planeta em sua órbita ocorre unicamente, força centrípeta é aquela que aponta para o centro, é a força gravitacional, certo, gente? Ocorre unicamente em função da atração mútua entre o Sol e o planeta. Certo? Vamos botar aqui a Terra, entre o Sol e a Terra, por exemplo, a atração mútua. Quer dizer que o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol. Está correto isso, gente? Está correto. A gente já viu isso. Terceira lei de Newton. 3. O período de um planeta. Período é o intervalo de tempo necessário para ocorrer uma volta completa em torno do Sol. Lembra que eu falei isso na aula passada? Verdadeiríssimo. Olha só, já criei outra palavra aqui. Mas verdadeiro. 1, 2 e 3. Resposta correta, a letra E. É de helicóptero, por favor, não concorde comigo. Helicóptero é com H. A lei da gravidade, aqui tem D. Tá errado. A lei da gravidade universal de Newton. Newton, quando a gente está falando o nome, é com N maiúsculo, gente. Pelo amor de Deus, eu acabei de elogiar o exercício anterior, isso aqui me encheu de erro. A lei da gravidade universal de Newton é expressa por F igual a G, MM R ao quadrado. Olha só, aquilo que eu falei, ó, M maiúsculo, M minúsculo. Tá errado isso, professor? Não. Podia chamar de M1, M2 ou M grande, M pequeno, X1, X2. Em que G está aqui, é uma constante de proporcionalidade, M é a massa do objeto maior, M minúsculo é a massa de um objeto menor. Mas tanto faz, né, gente? Se você aqui se enganasse, trocasse um pelo outro, ia dar no mesmo, que é uma multiplicação. Então não vá... Ah, professor, quando é um objeto maior, quando é menor, quem é maior, quem é a Lua, quem é a Terra, quem eu coloco primeiro. É uma multiplicação, gente, que você vai fazer. Certo? Então não vai fazer diferença na hora de você resolver o exercício. R é a distância entre os corpos, ó, por isso que alguns autores chamam R de D, como eu falei. De acordo com essa lei, se a distância entre um par de objetos é triplicada, e veja que ele fala objetos, que pode ser qualquer corpo, né, como eu falei, a força equivalente é o quê? Certo? O que acontece com a força se a distância aumentar? Olha só, vamos colocar a fórmula aqui, ó. M grande, M pequeno e R ao quadrado. Professor, o R ao quadrado aqui está debaixo de quem? Porque aqui parece que ele está só do M pequenininho, essa barra. Tanto faz, gente. Eu posso colocar o G do lado de fora, eu posso deixar o G, inclusive, dentro aqui, ó. É uma divisão, certo? É o R ao quadrado. E até porque o G nem vai entrar na nossa análise. Estou comparando só força e distância. Olha só o que ele diz. Se a distância for triplicada, ou seja, eu vou aumentar a distância 3 vezes. 3 vezes a distância que era R, virou 3R. Ou seja, é 3. Só que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá quanto, gente? 9. E o 9 na parte de baixo, 9 está aqui embaixo, ó. 9 na parte de baixo, quer dizer que é inversamente proporcional. Certo? Inversamente proporcional, isso aqui é apenas uma análise. Quer dizer o quê? Que a força é 9 vezes menor. 9 vezes menor. Ou você vai dividir por 9, que é o quê? 1/9 do valor original. Resposta correta, a letra A. A força vai diminuir 9 vezes, ou ainda 1/9 do valor original, porque esse 9 aqui está na parte de baixo. Você tem aqui a força, a fórmula da força que você tinha antes, dividido por 9. Ela diz um terço do valor original, mesmo valor que o original também não, 3 vezes o valor original, 9 vezes o valor original. Era o que podia confundir,
certo? Essa letra A aqui poderia deixar confuso. Ah, professor, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes. Mas só que o 9 está aqui na parte de baixo. É inversamente proporcional à força. Só você analisar. Se a distância está aumentando, triplicada quer dizer que está aumentando. A força não pode aumentar, gente. A força não pode... Se a distância aumenta, o relacionamento é atrapalhado. Certo? Distância aumentou, né? Inversamente proporcional está na parte de baixo. Distância aumenta, a força diminui. Então, de cara, você já eliminar a letra D e a letra E. Só por causa disso. Distância aumentou, a força diminui. Certo? Aliás, a letra C também. Só ia ficar na dúvida entre A e B. Próximo. Ah, não, a gente acabou. Com isso, a gente acaba a aula. E olha só, hoje, como é sexta-feira de Black Friday Física, não ia ficar de fora de uma Black Friday, uma pequena promoção aqui que eu vou fazer com vocês. Certo? Se você enviar o resumo desta aula até sábado, ou seja, até amanhã, envie o resumo dessa aula até amanhã, você vai ganhar mais um pontinho, certo? No seu trabalho. Olha que está fazendo falta para muita gente, você ganha mais um ponto. Olha aí, certo? A grande Black Friday aqui, ó, me envie o resumo até o sábado, que você ganha um ponto a mais na nota do trabalho. Certo, gente? Ganha um ponto a mais de uma nota qualquer. E tem mais, a promoção não acaba. Além disso, os 5 primeiros que enviarem, 5 primeiros alunos, então você vai ter que correr aí, ó, faça o seu resumo bem rápido. Os 5 primeiros, além desse ponto, vão ganhar também mais meio ponto pela rapidez. Então faça logo o seu resumo, que você é capaz de ganhar até 1,5 ponto. Só na aula de hoje. Olha aí a Black Friday de Física, certo? Faça o resumo. Agora, sempre lembrando que essa Black Friday é apenas para os alunos honestos, porque tem muita gente querendo me enganar, copiando da internet, copiando um do outro, e infelizmente essa Black Friday não vai valer para estas pessoas. Por hoje é só, a gente encerra. Deixa aqui um abraço para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.